Priscila Senhorães, TNT Esportes, por favor. Diniz, boa noite. A minha pergunta é, visando a taça do Campeonato Brasileiro e também a atual situação da tabela de classificação da competição, você entende que esse empate com o Atlético, ele é um tropeço ou somar pontos fora de casa nessa reta final é algo importante, né? Algo de se comemorar, digamos assim. E se me permite uma segunda pergunta, você já trabalha assim, você já pretende contar com o Luciano na quarta-feira contra o Internacional? Obrigada. Boa noite. O Luciano, a gente está tentando fazer com que ele jogue cada jogo que a gente vai preparar para jogar, a gente tenta contar com ele. A gente ainda não conseguiu, mas na quarta-feira ele é uma possibilidade para sair jogando e a gente não sabe ainda. A gente vai trabalhar em cima disso nesses próximos dias, mas ainda não é uma certeza, mas ele tem possibilidade de jogar. Quanto ao ponto aqui, não é questão de comemorar, a gente tem que comemorar a vitória, mas a gente tem que considerar o Atlético vive o melhor momento deles dentro da competição. Jogar aqui, por conta de várias condições que representa jogar aqui em Curitiba, nesse campo, a dificuldade do gramado, um gramado muito diferente, o time bem treinado, acostumado a jogar aqui. O Atlético, dos últimos 5 jogos, foi tomar gol hoje. Então a gente esperava um jogo difícil, a gente tentou de tudo para poder sair com a vitória, saímos atrás, soubemos empatar e buscamos a vitória até o último minuto. Então o time mostrou a evolução daquilo que vinha fazendo nos outros jogos, é seguir evoluindo para a gente conseguir somar os pontos que nós necessitamos para dar alegria para o torcedor no final do campeonato. Eduardo Afonso, canais Disney. Boa noite, Diniz. Boa noite a todos. Diniz, eu sei que você não gosta muito de falar sobre jogadores ausentes, nem comparar com aqueles que jogam, né? Mas pela coincidência do time não ter conseguido vencer sem o Luciano, a minha pergunta é o seguinte: no teu grupo, tem algum jogador que possa realizar algo parecido com o que o Luciano faz em campo quando você tem ele, e que ainda esse jogador não conseguiu fazer, ou você não tem, enfim? Essa é a minha pergunta, se você tem um substituto para o Luciano, caso seja necessário, que faça uma função parecida, igual nunca, mas parecida com a dele. E uma segunda, se você também me permite, quarta-feira, São Paulo e Inter, é uma decisão para título? Bom, decisão tem sido todos os jogos do campeonato. Um campeonato que você vai somando pontos para poder ser campeão. Os 38 jogos são decisivos. É assim que a gente tem encarado o campeonato desde quando ele começou. Então a gente vai encarar como uma grande decisão, como a gente encarou hoje também. Mas não vai terminar o campeonato na quarta-feira, independente do que acontecer no jogo, qualquer que seja o resultado. Em relação ao Luciano, ele tem características muito específicas, como outros jogadores têm características específicas. E a gente jogou, por exemplo, talvez o nosso melhor jogo na temporada contra o Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo, sem o Luciano. E a gente conseguiu dar conta e conseguiu produzir, fizemos 3 gols. E praticamente não cedemos nada contra o Atlético Mineiro, um time que todo mundo sabe que é bem treinado e que tem um poder ofensivo muito grande. Enquanto o Luciano não joga, a gente tem que buscar soluções. Hoje, acho que no segundo tempo, o time teve uma qualidade muito boa no jogo, a gente teve muito mais perto de ganhar do que o Atlético. Mas as características pessoais do Luciano, ele é um cara diferente. Ele é o principal é que é um cara que faz muito gol e que dá muita assistência, ele está sempre perto do gol, tem carisma, assim como o Brenner. Então, hoje, nesse momento, ele faz falta por conta disso. Ele fez falta nesse jogo, especificamente em um outro jogo. Mas os jogadores que entram, cada um tem a sua característica e colabora daquilo do jeito que pode. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Eu peço antes que todos façam uma pergunta só, porque a gente depende do ônibus também, por favor. Boa noite, Diniz. Eu queria que você falasse a respeito do posicionamento hoje do Gabriel Sara. Pareceu um pouco diferente em alguns momentos da partida, bastante aberto e às vezes até um pouco recuado ali, parecendo mais um lateral. Foi uma orientação especial para hoje? Algo pensando no adversário do Atlético Paranaense ou não? Ele começou o jogo jogando de maneira habitual, depois ele não ficou de lateral, ele ficou mais próximo ali da construção.
a gente tinha que ter um pouco mais de qualidade de passe, que as bolas estavam sobrando muito para os nossos zagueiros construírem. E ele, primeiro tempo, achou alguns passes, segundo tempo também, mas ele não jogou de lateral absolutamente. Em algum momento ou outro ele abriu por conta da percepção que ele teve do espaço. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite. Hoje a partida, você disse que há pouco que o São Paulo esteve mais próximo da vitória do que o Atlético Paranaense, né? Mas o rendimento do São Paulo dentro de campo, pelo menos na primeira etapa, incomodou bastante, principalmente os torcedores. Nas redes sociais a gente monitora. Eu sei que você também não gosta muito das redes sociais, fala que não tem que observar muito, já disse isso para jogadores, incluindo o Gabriel Sara, que você acabou de falar sobre, mas eles muito incomodados do primeiro tempo. Segundo, o São Paulo nitidamente melhorou, pelo menos essa é a minha avaliação. Queria saber a sua sobre o jogo e se o São Paulo em 2021, por quê? Né? Claro que é difícil você analisar os porquês das coisas, mas por que o São Paulo em 2021 não tem o rendimento até agora, pelo menos, do São Paulo de 2020, que chegou um bom tempo a ficar invicto no Campeonato Brasileiro? Obrigado, Diniz. O rendimento do time no segundo tempo melhorou. Eu concordo com a avaliação de que no primeiro tempo a gente jogou abaixo, mas o jogo estava muito travado, tanto para nós como para o Atlético. É um time difícil de se jogar aqui. A gente teve mais a bola, eles colocaram duas linhas de quatro muito próximas uma da outra, evitando um pouco o nosso jogo entre as linhas, e o jogo estava travado. Segundo tempo, com as mudanças, um pouco também da mudança tática e da mudança de peça, a gente teve um pouco mais de mobilidade e a gente conseguiu jogar um pouco mais no meio das linhas, jogar um pouco mais com bola longa e com inversão de jogo também. E aí isso facilitou e o time acabou produzindo mais do que o Atlético. No segundo tempo, a gente teve assim, muito mais perto de ganhar, foi isso que eu disse. No segundo tempo, a gente teve mais perto de ganhar do que o Atlético. Guilherme Pradella, CBN. Tudo bom, Diniz? Boa noite. O São Paulo vem de 4 jogos sem vencer, mas cada jogo teve uma história bem diferente da outra, né? Se você pegar o jogo contra o Grêmio, um time que só se defendeu, contra o Bragantino foi um time que segurou, soube anular a saída de bola do São Paulo, e nos 2 últimos jogos foi um time que não conseguiu ser tão efetivo, porque chegou a criar chances. E existe até talvez uma tendência do torcedor, ou até da gente que está acompanhando de fora, de colocar todos esses jogos juntos na mesma caixa e tentar buscar uma característica para tentar explicar por que o time não venceu. Eu queria saber a tua visão sobre esses últimos jogos do São Paulo, porque o time não consegue desempenhar o mesmo futebol que apresentou no final da temporada do ano passado, e como resolver isso, né, assim, para evitar que essa tendência de achar que é terra arrasada chegue aos jogadores num momento tão importante da temporada. Mas não é a terra arrasada, é que a gente avalia resultado, não avalia jogo. Até obrigado, pergunta muito bem feita, como é de costume da sua parte. Mas se a gente for analisar, vamos lá, o jogo do Fluminense que foi no ano passado, a gente ganhou o jogo, mas não jogou bem. Contra o Botafogo, a gente fez um primeiro tempo brilhante, um segundo tempo ruim, não foi bom. Contra o Sport, de gol só de 1-0, mas fez um jogo bom no primeiro e no segundo tempo. Contra o Vasco, a gente estava nesse momento de euforia, nós jogamos mal, foi 0-0 o jogo. Então, assim, as coisas, a gente tem que saber analisar o que acontece no jogo. O jogo de hoje, nós jogamos contra um adversário que há 5 jogos não tomava nenhum gol. E jogos difíceis. Jogaram lá em Bragança, ganharam do Bragantino, ganharam do Santos. Então, é um time bem treinado, que está vivendo o melhor momento deles na competição. Então, o jogo de hoje, principalmente no segundo tempo, a equipe jogou bem. E contra o Santos, a gente fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo. Então, a equipe está evoluindo e está mais perto de ganhar. A equipe não é, se a gente pegar como fazer um balanço e pegar a partida do Bragantino, principalmente, que deu tudo errado praticamente naquele jogo. A gente jogou mal, o Bragantino jogou bem, concordo, a gente jogou muito mal aquela partida. Mas os outros jogos a gente tem que fazer uma análise mais fria daquilo que acontece no jogo, porque se a gente ficar analisando só o resultado, não vale a pena. E se tem alguns aí do momento que o time estava extremamente badalado, que não foram tão bons.
Hoje, por exemplo, nós jogamos muito melhor do que a partida que a gente fez contra o Vasco dentro de casa, que foi 0-0.